Quando devemos utilizar uma sobrepartilha? Como uma faca de dois gumes, ela vai cortar dos dois lados. Então, se você fizer a utilização dela de forma incorreta, pode acabar tendo problemas, inclusive na seara tributária. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no recolhimento do ITCMD. Já fiscalizei na casa de mais de 2.000 processos e hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre a sobrepartilha, que sabemos, né, que há uma previsão legal para que possamos, muitas vezes a sobrepartilha é utilizada quando você tem algum bem que ainda está embaraçado, ou então quando você, quando pende sobre ele algum tipo de disputa, alguma coisa assim. Mas existem situações em que, a bem da verdade, há um limiar em que a gente acaba por escolher entre fazer uma sobrepartilha ou não fazer. E hoje eu quero trazer para vocês um caso em que uma colega do nosso curso, da nossa turma, levantou a hipótese de fazer uma sobrepartilha ou não. Ela trouxe para a gente e falou, olha, esse caso aqui, o que vocês acham? Eu vou ler aqui para vocês, porque é uma questão que foi trazida no nosso grupo de WhatsApp, tá? Boa tarde, dúvida aqui. João e Maria casados sob o regime da comunhão de bens. O pai de Maria faleceu em 2012, deixando um imóvel no interior de Minas Gerais. Foi finalizado o inventário, cabendo cotas a João, Maria e demais irmãos. Em 2015, João, esposo de Maria, faleceu deixando diversos bens na cidade de São Paulo, capital. Por vários motivos ainda não foi iniciado o inventário. Ocorre que o imóvel pertencia ao pai de Maria, ou melhor, ocorre que o imóvel que pertencia ao pai de Maria foi vendido pelos herdeiros, devendo realizar a escritura pública de compra e venda. Pergunta: em razão do falecimento de João, esposo de Maria, podemos realizar um inventário parcial de sua cota parte do imóvel do interior de Minas Gerais? Apenas constando esse imóvel, vai ser realizado no interior de Minas Gerais. Se a resposta for sim, depois faz a sobrepartilha. O inventário dos imóveis que pertenciam a João poderia ser realizado em São Paulo. Ah, tá. Depois a sobrepartilha poderia ser realizada na capital? Tá. Essa questão aqui eu acho interessante pelo seguinte, porque a gente está utilizando a sobrepartilha aqui num contexto de conveniência, né? Porque muitas vezes a sobrepartilha ela se impõe, como por exemplo no desconhecimento de um bem, né? Descobriu o bem depois, então você não tem essa discussão se deixa, se não deixa. Simplesmente você achou que estaria inventariando tudo e agora nesse segundo momento surgiu um novo bem. Como é que você faz? Sobrepartilha, tá? Nessa situação aqui a gente tem uma discussão sobre a conveniência dela ou não, tá? E aqui, primeiro, né? Eu contraindico absolutamente que diante de uma situação em que você já vai colocar a mão na massa, falando bom português, né, para fazer o inventário de João, vai fazer um pedacinho só. Aqui a gente pode discutir outras situações, como, para dizer o mínimo, né, a incidência tributária em cima de um patrimônio que foi deixado para ser inventariado num segundo momento, né, sabe-se lá quando isso vai acontecer, né. Então, num primeiro momento a gente contraindicou isso aqui, falando, olha, já vai realizar, então por que não realizar tudo? Conversa com a família, orienta, né? Porque muitas vezes o cliente traz para você aquela conveniência dele, mas ele não tem a sua visão de saber as consequências por trás daquilo ali, tá? Então, leve para ele esse conjunto de consequências que podem fazer com que aquela ideia que ele pensava que inicialmente seria sensacional passe a não ser, ele entenda que não é uma ideia tão sensacional assim. Muitas vezes, como nesse caso aqui, certamente é o caso fazer um sacrifício ali naquele momento para fazer esse inventário como um todo, do que deixar para depois e realizar uma sobrepartilha de maneira desnecessária, tá? E no segundo momento, o que a gente traz aqui é o seguinte, ela trouxe aqui, né, se fizer um em Minas, depois em São Paulo, e aqui, o que essa dúvida aqui eu vou colocar de uma maneira mais didática, o que ela está perguntando aqui para a gente? Olha, se eu fizer um inventário em um estado, depois eu posso realizar essa sobrepartilha em outro? O inventário judicial ele tem as regras previstas no CPC. E o inventário extrajudicial ele pode ser, né, de acordo com o provimento do CNJ, realizado, né, em qualquer tabelionato de sua escolha. E a realização de um e de outro não vai vincular a como vai acontecer a sobrepartilha.
exceção feita se você fizer um inventário judicial no local X, competência correta, como é que você vai fazer uma sobrepartilha num outro local depois? Fica complicado você dizer que, né, você querer mudar essa competência, né? E você vai ter que entrar numa questão delicada, para dizer o mínimo. Não vamos estender essa questão aqui. Mas qual é a regra que eu estou querendo visitar aqui? Em regra, o juízo onde foi realizada a partilha judicial, caso a sobrepartilha seja feita judicial, vai ser feita nesse local também, tá? Agora, se você tiver um judicial, outro extrajudicial, você não vai ter essa vinculação, não vai vincular o outro, tá? Cada um vai ter o seu regramento em relação à competência. O que eu aproveito aqui também para visitar temos que ter em mente, independente do local que você vai fazer essa partilha ou sobrepartilha, a questão da competência, tá? Muitas vezes os colegas acabam realizando declarações de TCMD, realizando recolhimentos de forma incorreta, às vezes a mais em um local, a menos em outro, pois se esquece que a gente tem que respeitar a questão da competência, que guarde bem isso, para bens imóveis, local de situação. Para bens imóveis, local de situação, tá? Estamos falando da competência causa-morte. Bens imóveis, local de situação. E para bens móveis, local de processamento do inventário. Obviamente, esse local de processamento do inventário aqui, estamos falando tanto do processamento causa-mortes, quanto do extrajudicial, tá? Se conseguimos te ajudar até aqui, deixa o joinha aqui pra gente, se inscreva no canal, toda quarta-feira às 8 tem novidade, tem vídeo novo aqui, tá? Então é isso, pessoal. A ideia geral desse vídeo é que você entenda isso antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda, né? Nós trouxemos aqui um caso concreto em que a colega pediu ajuda, né, pediu uma opinião sobre a utilização da sobrepartilha, e o seu caso pode não ser esse, você pode até não ter uma dúvida sobre sobrepartilha agora, mas pode ter amanhã. Então, o resumo da ideia que eu preciso que você tenha em mente cuidado com a sobrepartilha. Nem sempre ela é boa, nem sempre ela é aconselhável, melhor dizendo, tá? Principalmente por causa dos efeitos tributários. Você vai estar deixando uma parte, né, um percentual do patrimônio para um momento, para ser inventariado num momento posterior, e isso pode ter consequências tributárias aí significativas, onerando o seu cliente desnecessariamente. Tá certo? Você chegou até aqui, eu peço de novo que você deixe o seu joinha e até a próxima quarta-feira no próximo vídeo. Um abraço.